É uma alegria estar aqui com vocês, mais um domingo. Queria novamente dar boas-vindas, se você está nos visitando nessa noite, se você não é membro da Igreja do Redentor e está nos visitando, se é a sua primeira vez aqui na nossa igreja, a gente tem um presente para você no final do culto, então não vá embora sem passar ali na conexão e retirar o seu presente. A forma da gente demonstrar nosso contentamento, a nossa alegria de receber cada um de vocês aqui. Feliz também que a gente retomou, o nosso momento missionário uma vez por mês. É a última vez que nós fazemos no último domingo do mês. A partir do mês de novembro a gente vai começar a fazer no primeiro domingo. E já no próximo domingo, no boletim do mês, que vai ser entregue para todo mundo, vai ter ali o nome da igreja, o pastor, a esposa, os filhos e os motivos de oração pelaquela igreja, para que não seja apenas um momento no culto, mas que durante aquele mês, aquela plantação de igreja ou aquele projeto missionário seja alvo da nossa oração como igreja. Então eu fico feliz também com esse retorno e agora com esse avanço nesse sentido, em estar orando e se preocupando com esses irmãos que têm servido ao Senhor e a gente apresenta aqui no culto. O Web e Natália eu conheci em agosto, lá em São Paulo, numa avaliação da Atos 29, um casal que foi assim, uma alegria muito grande conhecer e saber tudo que Deus tem feito na vida deles, a história deles com o Evangelho e o surgimento da plantação da Imago Dei, ali na cidade de Varginha, na mesma região onde nós estamos ali plantando a Igreja do Redentor, em Itajubá. Então eu fico feliz com isso e com esse privilégio, essa oportunidade que nós teremos de estar intercedendo por aqueles irmãos ali. Falando da nossa série de mensagens, a gente começou já há algum tempo expor o Evangelho de Marcos. A gente está entrando aí na reta final. A gente finaliza essa série agora em outubro, no final de outubro. Então nós temos mais 5 semanas, se eu não me engano, nessa série de mensagens, mais 6 semanas, se eu não me engano, dessa série de mensagens no Evangelho de Marcos. E na semana passada nós vimos uma atitude de adoração sacrificial de Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, onde ela derrama aquele perfume caro sobre Jesus, ungindo Jesus, honrando Jesus, e profeticamente, sem mesmo ela ter noção daquilo, anunciando a morte de Cristo. Agora, nós entraremos naquele que foi de fato o último dia da vida de Jesus. E é interessante porque, entrando na narrativa do último dia da vida de Jesus, nós vamos meditar como Jesus gastou o seu último dia. No nosso PG lá na sexta-feira na minha casa, a gente estava falando sobre a volta de Jesus, não sobre esse texto, mas o texto anterior de 2 semanas atrás, sobre a volta de Cristo. E eu me lembrei de uma música, e citei uma música popular, que diz o que você faria se só te restasse esse dia. E de fato, se a gente soubesse o dia exato da nossa morte, como isso moldaria, como isso mudaria e moldaria o foco daquilo que a gente faz, não é verdade? Imagina só, se você sabe exatamente o dia da sua morte, isso vai nortear diretamente a forma como você vai viver até lá. Você vai tentar fazer tudo aquilo que você mais gosta de fazer, e para alguns até mesmo fazer aquilo que nunca teve coragem de fazer. Jesus sabia que a sua morte estava chegando. E a gente vai agora entrar nessa história e ver como ele gastou esse seu último dia. Porque a forma como, o que você faz sabendo
do dia da sua morte, você sabendo o tempo limitado de vida que você tem, revela muito sobre as suas paixões, sobre os seus afetos, sobre os seus gostos, sobre as suas prioridades. E a forma como ele gastou suas últimas horas fala muito sobre a sua missão. A história da morte de Jesus também desconstrói narrativas equivocadas, distorcidas sobre a morte dele. É comum a gente ouvir narrativas sobre a morte de Jesus como se a morte dele tivesse sido meramente uma conspiração política. Você já ouviu pessoas que gostam de dar essa ênfase? Ou como se o que aconteceu com Jesus foi única e exclusivamente por conta de uma conspiração? Embora houvessem elementos políticos na morte de Jesus, o nosso rei, ele jamais foi surpreendido com a sua crucificação. Essa perspectiva a respeito da morte de Jesus como resultado único e exclusivamente de uma perseguição política, ainda é muito popular entre alguns estudiosos céticos e liberais, se é que a gente pode dividir cético e liberal, se essas duas palavras não são sinônimas. E essa ideia, ela é fruto ou de uma má intenção, ou uma falta de uma leitura profunda dos evangelhos. Nas últimas horas, nós vemos o nosso Salvador com controle total dos fatos, até o último detalhe. Enquanto ele caminha até a cruz para morrer pelos pecadores do mundo, ele tinha o controle de tudo. Ele sabia que realmente ele seria esmagado. E ele seria esmagado não pela roda do mundo, não pelas circunstâncias do mundo, mas pela vontade do Pai. Uma vontade que o nosso Senhor não somente entendeu, como abraçou. Ele sabia disso. Jesus, ele não foi um herói político, um preso político, que foi refém dos acontecimentos que estavam fora do seu controle. Quando a gente olha para a vida de Jesus nos últimos dias, antes da sua morte, nós não vemos que não há nenhum indício de desespero, de medo, de raiva por parte dele. Jesus, ele não se encolhe nem recua quando as conspirações tramadas contra ele avançam. Ele demonstra, como tem feito ao longo da narrativa do Evangelho, liberdade e autoridade soberana para seguir o caminho que ele livremente abraçou de acordo com os planos do Pai. Jesus, naquele momento, sabia exatamente para onde ele estava indo e o que iria acontecer. A graça soberana usou naquele momento até mesmo o mal humano para cumprir propósitos redentores. E o nosso Deus estava ali agindo, garantindo para que tudo ocorresse conforme planejado. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Marcos 14, a partir do versículo 12. A palavra de Deus diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a cidade. Ali, um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa
em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe, um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12. O que comigo põe a mão no prato, pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoou e partiu-lhe, dizendo: tomem isso, é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque somos alimentados por ela. E te pedimos que nossa atenção, nossa concentração esteja totalmente agora em ouvir a tua voz, porque cremos que a Bíblia ela é a tua palavra, inerrante, infalível. E somos dependentes, Senhor Deus, da tua voz, para que possamos viver, para que possamos amadurecer espiritualmente. Então fala, Senhor Deus, com a tua igreja e aplica, Senhor Deus, as tuas verdades em nossos corações nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Jesus inaugura o seu último dia. E o que Jesus Cristo faz? Ele passa tempo com seus discípulos. Jesus dedica as suas últimas horas gastando tempo com seus discípulos. E é interessante porque ao Jesus fazer isso, nós vemos um aspecto muito relevante a respeito de Jesus. E que isso comunica para nós? Comunica a compaixão que ele tem para conosco. Mas ele passou essas horas com aqueles amigos dele. Mas nós também somos discípulos de Jesus. Aqueles 12 homens são uma representação do que nós também somos hoje, em algum nível. Porque aqueles homens, eles entregaram as suas vidas completamente a Jesus e decidiram caminhar com ele. E Jesus passa tempo com os seus discípulos. Ele passa tempo, passa as suas últimas horas com aqueles homens. Então, ele demonstrou que amava profundamente aqueles homens, mas ele também nos ama. Porque aqueles homens são uma representação da igreja de Cristo, de nós que somos seus discípulos. As últimas horas de Jesus, passar tempo com os discípulos nessas últimas horas, mostra o quanto ele nos ama e o quanto ele se importa conosco. Mas eu gostaria de entrar em alguns fatos que esse texto nos traz. Nos primeiros versículos, do 12 ao 16, a gente identifica que Jesus estava no controle dos eventos que levaram à sua morte. Jesus estava no controle de todos os eventos que levaram à sua morte. Versículo 12 começa dizendo: o primeiro dia dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascal, era quinta-feira. Os discípulos
queriam saber onde seria realizada a refeição da Páscoa. Eles queriam saber onde eles fariam a refeição da Páscoa, a tradição judaica, a festa mais importante para eles. Eles queriam saber o local para começar a fazer os preparativos. Jesus fornece instruções precisas, como a gente pode ver do versículo 13 ao 15, em relação ao local e como fazer. Ele enviou 2 dos discípulos para a cidade. Ele disse para os discípulos que eles encontrariam um homem carregando um jarro de água. E é interessante que ele dá um detalhe que não era muito comum. Talvez você pense assim, mas um homem carregando um jarro de água deveria ser a coisa mais comum naquela região, alguém passando, não havia encanamento. Mas era algo que normalmente era atribuído a mulheres ou escravos. E Jesus fala que aquele homem possuía uma casa, e nessa casa seria feita essa refeição. E os discípulos deveriam seguir aquele homem até lá, e dizer para o dono da casa que o mestre faria a celebração da Páscoa na casa dele. Que era para preparar o quarto de hóspedes, para que Jesus e os seus discípulos pudessem comer o cordeiro pascal com os seus discípulos. Jesus informou a eles que o mestre iria mostrar-lhes um grande cenáculo, mobiliado, preparado. Jesus dá detalhes. E encontrando esse local que Jesus descreve, os discípulos deveriam fazer a preparação. É algo que ao mesmo tempo é surpreendente, como Jesus dá a instrução e tudo acontece. Nós também não nos surpreendemos porque era Jesus falando. Como está escrito no versículo 16, os discípulos saem, entram na cidade e encontram tudo exatamente como Jesus havia dito. É possível que Jesus conhecesse o dono da casa? É possível. Mas os detalhes apresentados por ele sugerem Jesus aqui fazendo uso do seu conhecimento sobrenatural de tudo que aconteceria. E os 2 discípulos que foram, obedeceram e fizeram exatamente como Jesus mandou. Eles também teriam preparado o cordeiro pascal, que simbolizava a libertação do povo de Israel do Egito, da escravidão. Apontava para a redenção. Só que aqueles homens mal sabiam que uma Páscoa ainda maior, ainda melhor, estava se desenrolando, enquanto Jesus se preparava para ele ser sacrificado como nosso cordeiro melhor e verdadeiro. Que Jesus estava se preparando para ser aquele que foi anunciado por João Batista, como está lá em João 1:29, quando ele declara: aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cumprimento daquele cordeiro que era sacrificado, que era servido de alimento na Páscoa da antiga aliança. Até aquele momento, aquele cordeiro apontava para a pessoa de Jesus, e Jesus era o cumprimento daquela ceia. Ele era o cordeiro que iria não somente morrer por nós, mas o cordeiro pelo qual nós nos alimentamos. O cordeiro que nos trouxe a vida, que nos mantém vivos. E é interessante que Jesus, como Cordeiro Pascal, ele está no controle completo de todos os eventos que levaram à sua morte. A cruz não pegou Jesus desprevenido. Foi um compromisso divino, agendado.
Como o apóstolo Paulo, posteriormente a esse fato, escreveu, lá em apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 1,20, que o Cordeiro ele foi preparado antes da fundação do mundo. Jesus sabia que até no último detalhe de tudo que estava acontecendo, e ele aceitou isso com alegria, embora ele tenha expressado sua angústia, ele abraçou essa missão. E a confiança de Jesus na vontade de Deus deve também nos inspirar a confiar em Jesus, a confiar no Senhor, mesmo quando o caminho da vida se apresenta para nós de forma difícil, de forma esmagadora, angustiante. Quando a vida está dolorosa, quando nós estamos caminhando, como Davi descreveu no Salmo 23, no vale da sombra da morte, quando estamos nos sentindo assim, precisamos confiar que Deus, que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele está no controle de tudo, assim como Ele estava no controle de todos os fatos que antecederam a sua morte. Por isso, essa realidade de que Jesus estava no controle de todos os eventos que levaram à sua morte, nos traz aplicações práticas para a nossa vida. Quando nós vemos que Jesus tinha controle total sobre a sua missão e morte, nós podemos em nossas vidas confiar nesse Deus soberano que também está no controle das nossas vidas, mesmo em meio a tempestades, a incertezas, a desconfianças, a ansiedades. A nossa jornada é como a jornada de passageiros de um avião em meio a uma turbulência. Por acaso, quando você faz uma viagem de avião e passa por uma turbulência, você se levanta do seu assento e fala para o piloto: sai daí. E nesse avião está o piloto mais experiente. Você: sai daí, deixa eu pegar o controle, porque está com muita turbulência. A gente faz isso, por acaso? Nós, como passageiros, só temos uma opção em situações como essa: descansar e confiar no piloto. Só que às vezes a gente faz diferente na nossa vida. A gente age como um louco que se levanta, tira o cinto, a máscara está caindo de tanta turbulência, bate na porta e quer assumir o controle do avião, mesmo sabendo que ali está o melhor piloto, o piloto que não falha, o piloto mais experiente, que tem o controle da aeronave, mesmo em meio a uma grande tempestade. A gente precisa confiar que o nosso Deus sabe de tudo. Nós precisamos confiar mais no seu caráter do que necessariamente nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Mas esse texto nos traz um outro fato interessante: que a traição não foi uma surpresa para Jesus. Além dele estar no controle de tudo, como ele estava no controle das circunstâncias, a traição não foi uma surpresa. Antes mesmo de ser traído, da traição ser concretizada, ele avisou. Ele sabia, como a gente pode ver do versículo 17 ao 21, se Jesus estava no controle completo de todos os eventos que levaram à sua morte, não tinha como ele ficar surpreso com a traição. Ele estava com o coração partido? Ele estava desapontado? Certamente estava. Afinal de contas, o traidor era alguém próximo, alguém que a princípio
apresentava credenciais de ser alguém extremamente confiável. E é interessante que na narrativa do Evangelho de Marcos, o autor ele se concentra em dois eventos: a traição por parte de Judas e aquilo que nós chamamos da ceia do Senhor. É interessante que enquanto eles estão ali reclinados à mesa, comendo, a postura normal para uma refeição naqueles dias, Jesus pronuncia palavras que devem ter chocado todo mundo na sala. Imagina só, numa confraternização, num momento de reunião íntima, de refeição, e alguém solta uma pérola que traz aquele climão. Imagina só, todo mundo ali ceando na Páscoa, a data mais importante, e Jesus fala: olha só, um de vocês aí vai me trair. Ele não fala que ele acha, ele diz: garanto a vocês, um de vocês me trairá. Um de vocês que estão comendo comigo. Não é dito que alguém, que a informação vazou, que alguém hackeou o WhatsApp de Judas, combinando as 30 moedas de prata. Mas Jesus sabia, ele não precisava de um X9, ele sabia. Porque antes mesmo da sua encarnação, a traição ela foi anunciada. O Salmo 41 fala sobre isso lá no versículo 9. As palavras do nosso Salvador provocaram automaticamente, obviamente, tristeza aos discípulos. Mas levou eles também a um exame de consciência. Não sei se vocês percebem. Eles perguntam: será que sou eu? Todo mundo, né? É engraçado, porque assim, aquele ditado popular: quem não deve não teme. Mas todo mundo fala assim: será que sou eu? Todo mundo pergunta. Não, vai que eu estou traindo aí, não sei. Eles perguntam um a um, como o texto diz. Porque a pergunta de Jesus leva a eles não só a tristeza, mas também um exame de consciência. Até porque a pessoa que iria trair estava restrita àqueles 12 apóstolos, seus companheiros mais íntimos, da sua maior confiança. E logo em seguida Jesus faz uma das declarações mais profundas e teologicamente significativas de toda a Bíblia. Quando ele diz: porque o Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for traído. Teria sido melhor para ele que aquele homem não tivesse nascido. Lá no versículo 21 Jesus fala sobre isso. Observe, Jesus como o Filho do Homem, que é descrito lá em Daniel 7, foi predestinado a ser traído e crucificado. Mais uma vez, Jesus ele casa a figura apocalíptica de Daniel como servo sofredor, de Isaías 52 e 53, Salmo 22. Aquele que traiu o Senhor recebeu a pena. Jesus fala: ai daquele homem. Embora Jesus tivesse amado e cuidado de Judas até aquele momento. O julgamento futuro para Judas é tão terrível que Jesus fala que seria melhor para ele não ter nascido. Mais uma vez, lembra que algumas semanas atrás nós falamos que a verdade, o conhecimento nos traz responsabilidade? Mesmo que a traição de Judas tenha sido
ordenada de acordo com o plano de Deus, isso não anula a responsabilidade moral pela sua ação. Jesus foi traído e crucificado de acordo com a vontade predeterminada de Deus, mas isso de forma alguma aliviou Judas da sua responsabilidade e da sua culpa. O próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre isso. Ele fala que sabia o que ia acontecer, ele menciona como está escrito, mas ele também diz: ai daquele que me trair. Melhor seria que ele nem tivesse nascido. No mistério divino, que eu e você nunca vamos compreender completamente nessa vida, uma daquelas questões que a gente vai precisar tirar essa dúvida, como isso se dá somente na eternidade, nós precisamos olhar para esse fato e abraçar a verdade e a atenção que a soberania divina nunca anula a liberdade humana e a nossa responsabilidade moral. Ambos são verdadeiros. Embora a gente creia profundamente em um dos pilares doutrinários nossos, a soberania de Deus, isso não anula a responsabilidade humana e precisamos afirmar ambos. Voltando à resposta em forma de pergunta de cada um dos discípulos falando: será que sou eu? Isso requer, isso traz para nós, devolve para nós uma pergunta que nós também devemos fazer. Porque de fato Judas traiu Jesus. Só que pela manhã, todos os discípulos o traíram também. Judas traiu por ganância, mas os demais trairia por fraqueza, por medo, por covardia. E você e eu? A diferença de Judas para os demais foi como traiu e a falta de arrependimento. Cada um de nós é um traidor em algum grau. Porque todo pecado que nós cometemos é cometido contra Jesus. É uma traição, é um ato pessoal de traição ao nosso Salvador. Mas o nosso pecado não pode nos esmagar em um sentimento de culpa. Porque é nesse momento em que nós nos enxergamos como traidores e somos conduzidos ao arrependimento que nós vemos a graça de Deus brilhar de forma mais bela. Porque mesmo aqueles que traem o grande Rei, o glorioso Salvador, têm acesso, mediante a graça de Deus, ao perdão imediato e completo, através de simplesmente arrependimento e confissão de pecados. 1 João 1,9. Se nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Aquele que se arrepende verdadeiramente e piedosamente pode até sofrer com a coisa terrível que fez, porque por vezes nós pecamos e como consequência do nosso pecado experimentamos consequências terríveis que fazem parte, mas ao mesmo tempo que corremos para a cruz, nós descansamos na graça de Deus, descansamos naquele que levou sobre si todo o nosso pecado. Na graça, Deus perdoa e nos escolhe, nos acolhe como uma família de perdoados, e essa família é enorme. E é interessante porque olhando aqui para a traição de Judas,
eu vejo como nós temos dificuldade de nos enxergarmos como traidores. Não sei quantos aqui se lembram, porque eu acho que isso já acabou. No passado existia o dia da malhação do Judas, onde se fazia um boneco e se arrebentava o boneco para descontar toda a raiva no traidor. E é interessante, porque as pessoas faziam isso e acabou se tornando uma grande brincadeira. Mas eu acho que a origem dessa tradição popular é fruto da dificuldade que o homem tem de se ver, de se enxergar como traidores de Cristo. Porque em algum grau todos nós traímos Jesus com os nossos pecados. E Ele oferece para nós perdão e graça. Meu irmão, minha irmã, nós devemos nos arrepender, aceitar esse perdão. E mais, o Evangelho nos ensina que ao nos vermos como traidores perdoados que somos, temos como responsabilidade oferecer perdão a todos aqueles que nos traíram. Nós somos constrangidos a perdoar quando nós entendemos a nossa pecaminosidade e a santidade de Deus. E enxergamos a lacuna que é preenchida pela graça e vemos que qualquer ofensa que possamos causar a alguém não se compara à ofensa que nós causamos ao nosso Criador, e ainda assim Ele nos perdoa. E como filhos redimidos desse Deus perdoador, nós temos a responsabilidade de perdoar também. Talvez você já tenha passado pela experiência de ser traído, de enfrentar essa decepção, e o tamanho dessa decepção se transformar em um grande obstáculo para o perdão. Talvez não seja exatamente a sua experiência, mas talvez você conheça alguém assim. E se você conhece alguém assim, ou talvez essa seja a sua realidade, você vai perceber que pessoas que não perdoam automaticamente se transformam em escravos daquela história e se tornam em pessoas amargas. Só que na mesma proporção que o perdão de Deus por nós nos cura da culpa e da condenação, quando nós perdoamos, nós também somos curados, nos libertamos daquela história. Inspirados na forma como nós somos perdoados, como fomos perdoados em Cristo, nós aprendemos também a perdoar. Porque nós entendemos que nenhuma ofensa causada a nós se compara à ofensa que nós causamos a Deus. Porque eu e você somos pecadores e Deus é santo. Nosso senso de justiça é manchado pelo pecado. A nossa ética é manchada pelo pecado. O único que não pecou foi Cristo, e esse ofereceu a nós perdão gratuito. A terceira e última realidade que eu vejo nessa história da última ceia é que Jesus preparou uma última ceia, que na verdade foi a primeira ceia. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão do passado, disse que aquele que deseja aprender a servir deve primeiro aprender a pensar pouco de si mesmo. Jesus, naquele momento, ele estava servindo os seus discípulos. No Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 1 ao 20, nós vemos o que Jesus faz. Ele lava os pés dos seus discípulos. E agora, ele serve novamente o que nós chamamos de a última ceia. No entanto, se nós olharmos de uma outra forma, nós vamos ver que aquela última ceia, na verdade, é a primeira ceia. Porque ali Jesus está inaugurando a nova aliança. Jesus ali naquela ceia está demonstrando que Deus fez conosco por meio dele. E qual é a verdadeira Páscoa? Que aquela libertação que é descrita lá no Êxodo, no livro do Êxodo, da escravidão do pecado, era apenas uma sombra
da libertação que estava por acontecer. Que a morte de Jesus tornou possível um êxodo maior e melhor, disponível não somente a uma nação, não somente a Israel, mas a mim e a você, e nos libertou de uma escravidão ainda maior, que é a escravidão do pecado e a condenação à morte, não física somente, mas eterna. A refeição da Páscoa era o momento ideal para a instituição da ceia do Senhor. Por isso aquela era a primeira ceia. Jesus estava recetando o significado daquela refeição. Sai de cena a figura central do cordeiro, que era o prato principal, e entra o pão e o vinho. Porque o cordeiro estava ali, está entre nós, estava entre eles. Não mais o cordeiro que seria morto, mas o corpo e o sangue que seria sacrificado. A morte de Jesus aponta para essa nova aliança que eu e você fazemos parte. E Jesus ali naquele momento de ceia, ele fala essas palavras. É interessante porque na ceia, até aquele momento, incluía 4 momentos em que o dirigente segurava a taça de vinho, levantava a taça, explicava para os presentes o significado daquela festa, daquela celebração. E as 4 taças de vinho representavam as 4 promessas feitas por Deus lá em Êxodo 6, de 6 a 7. Essas promessas eram de resgate do Egito, de libertação da escravidão, de redenção pelo poder de Deus e de um relacionamento renovado com o Criador. E no momento que Jesus levanta, estudiosos sugerem, comentaristas sugerem que foi no momento da terceira taça, em que Jesus fala da redenção, que o significado da terceira taça era a redenção pelo poder de Deus. É que Jesus fala as palavras contidas no versículo 23. A refeição pascal prossegue normalmente quando ele repreende os seus discípulos sobre a traição. Jesus, ele de repente se afasta do roteiro normal. E logo em seguida ele profere palavras que seriam atribuídas a um louco, ao menos que ele fosse o Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Porque Jesus, ele parte o pão, abençoa e diz: toma, esse é o meu corpo. Crer que Jesus falou essas palavras e não crer que ele é o Filho de Deus, só tem como atribuí-las a um louco. Logo em seguida, Jesus pega o cálice, a taça, ele abençoa e fala para que todos bebam dele. Então ele diz: esse é o meu sangue, que estabelece uma nova aliança, que será sangue que será derramado por muitos. A nova aliança, como a antiga aliança, é uma aliança de sangue. O fato de ser derramado por muitos nos informa que a nova aliança prometida desde os profetas antigos, lá em Jeremias 31 nós vemos isso, nos comunica que é possível pela morte do servo sofredor de Deus, que Isaías também fala, ele leva sobre si os pecados de muitos e intercede por eles, os transgressores, os seus traidores. Jesus disse aos seus discípulos que cada vez que eles se reunissem no futuro para celebrar essa refeição, eles deveriam fazer em memória dele. Por isso que em memória do Senhor nós nos reunimos regularmente para essa refeição, como fizemos na semana passada, a ceia do Senhor.
E essa certeza de que nós celebramos algo inaugurado por Jesus, e que aquela ceia, a última ceia de Jesus como homem, mas a primeira ceia da nova aliança, traz algumas lições práticas para nós. É que a mesma certeza que temos, que Jesus está no controle de tudo, deve ser a certeza que o fato de sermos perdoados, nós devemos perdoar também. E que, a exemplo de Jesus, ao sermos servos dele, devemos também ser servos de muitos. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, serviu aos seus discípulos. Devemos aprender a servir aos outros como Jesus serviu, com humildade, com amor, colocando as necessidades do outro acima das nossas. Existe uma música de um cantor, de um músico cristão chamado Estênio Marços, que eu gosto muito. Essa música se chama O Tapeceiro. A letra é belíssima. E a letra dessa música nos remete à imagem desse artesão que faz um tapete. Imagine você, um grande tapeceiro, tecendo um belo tapete, onde cada fio é colocado com precisão, que vai formando um desenho magnífico. Embora, se você olhar o avesso, você vai ver que parece que nada tem sentido, mas o tapeceiro tem controle de tudo. Assim é com o Senhor, o nosso Deus, o grande tapeceiro. Ele está tecendo na tapeçaria das nossas vidas. Nós não temos a capacidade de entender cada fio que Ele está tecendo, cada evento, cada circunstância, mas nós podemos confiar que Ele está no controle de tudo, e que no final do trabalho haverá um desenho maravilhoso e eterno para a glória dEle e também para o nosso bem. Jesus, o Cordeiro Pascal, estava no controle de cada detalhe e ofereceu o seu corpo, o seu sangue, para estabelecer uma nova aliança, trazendo perdão e esperança para todos nós. Meu irmão e minha irmã, temos contemplado a profundeza da compaixão e soberania de Cristo. Temos olhado e encarado com tristeza as nossas traições. Quando nós olhamos para o significado transformador dessa última ou primeira ceia, vimos um Jesus que, mesmo na iminência da sua morte, estava imerso em profundo amor e compromisso, não somente para com aqueles discípulos, mas também para comigo e para com você. Por isso eu te pergunto, como eu e você vamos responder a tão grande amor? Jesus oferece a todos nós um convite para participarmos da nova aliança de amor, de perdão e de graça. O Senhor, Ele nos convida a sermos renovados e transformados pelo seu sacrifício, e a partir disso vivermos uma vida de serviço e entrega a Ele e aos outros, assim como Jesus Cristo viveu. Por isso, à luz do que nós refletimos hoje, eu gostaria de fazer um apelo para cada um de nós, para que cada um de nós examine o coração e considere cada um a sua resposta a Cristo. Como tem sido a sua resposta a esse Jesus maravilhoso? Porque esse Jesus maravilhoso merece nada mais, nada menos que a minha e a sua entrega completa, a sua entrega total, a nossa adoração, o compromisso incondicional com Ele. Seu coração, pelo que ele é movido, pela compaixão e soberania de Jesus, ou pelos desejos efêmeros desse mundo?
Você de fato abraça e sente o chamado de Jesus para segui-lo mais perto, para amá-lo mais, de forma mais profunda, e para servir a Ele com fidelidade? Ou você tem criado expectativas pagãs ao seu Deus, esperando e crendo em um Deus que te sirva, como muitos, infelizmente, creem hoje em dia? Que essa não seja apenas uma reflexão momentânea e pontual nesse momento, mas que essa reflexão se transforme em uma jornada diária de comprometimento, de engajamento na missão, de crescimento, de amadurecimento espiritual, que possamos a cada dia nos submeter mais a Ele, deixando que o Senhor nos molde, nos guie, nos use para o avanço do seu reino. Por isso, o meu convite, o meu desafio, o meu encorajamento para você nessa noite é que você faça em seu coração esse compromisso com Jesus, de ser verdadeiramente um discípulo dele, vivendo na sua luz, refletindo o seu amor e manifestando a graça de Jesus a esse mundo que tanto necessita dele. Se por acaso você está aqui nessa noite e nunca assumiu esse compromisso com Cristo, que hoje seja o dia de uma nova aliança para você, de um novo começo para você, que você receba Jesus em seu coração, e ao receber Jesus, você vai receber também a vida abundante que somente Ele pode te dar. E por isso, nesse momento de oração, eu gostaria de, enquanto nós oramos, que você refletisse sobre essas verdades, mas que essa reflexão se transforme em ação. A ação de responder ao chamado de Jesus em seu coração e na sua vida. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade, expressa, Senhor Deus, na cruz, através do sacrifício de Jesus Cristo, teu Filho. Nós pedimos que a cada dia possamos lutar, Senhor Deus, não somente contra o nosso pecado, mas também contra o nosso senso de justiça própria. Porque somente se a gente se enxergar como pecadores, como traidores, podemos contemplar, Senhor Deus, a maravilhosa graça dedicada a mim e a cada um dos meus irmãos. Que a convicção, a certeza de que os nossos pecados são atos deliberados de traição contra Ti, nos levem, Senhor Deus, constantemente ao arrependimento, mas que possamos descansar na Tua graça, saber que o Senhor fez tudo por nós, que Jesus providenciou a salvação que nós não poderíamos conquistar, que essa verdade nos leve a uma vida de compromisso, de fidelidade e de entrega total. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, diariamente, a partir dessa realidade que nós meditamos nessa noite. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.